Bem, pessoal, essa é a segunda parte, então, da nossa aula sobre arrays, né? Que a gente está falando de arrays unidimensionais e multidimensionais. A gente vai tratar dos exercícios agora. Eu vou fazer uns dois exercícios de arrays de uma dimensão, que é o mais comum. Vou explicar os outros, dar uma passada geral, depois a gente faz um exercício de array de duas dimensões, eu dou uma passada também e a gente fala dos exercícios criativos. Eu não lembro se tem exercício criativo. Tem no primeiro e tem no segundo, tem nos dois, tá? Então vamos lá. Fazer o primeiro aqui. O primeiro não, o primeiro é muito simples. Mas você vai ter que fazer. Eu vou pular ele, tá? Mas eu vou explicar. Escreva um programa que preencha um array de números inteiros de 5 posições a partir de números fornecidos pelo usuário. Então, você vai declarar um array de 5 posições, criar ele, né, new int 5, e vai fazer a leitura dos valores. Depois, você vai ter um outro array do mesmo tamanho, onde você vai guardar os valores das posições do primeiro array e guardar no segundo. E depois você vai mostrar o segundo. Ah, mas eu não podia simplesmente já percorrer o primeiro array, guardar os dados e depois mostrar ele mesmo? Poderia, mas eu quero que você pegue e armazene num outro array o cubo dos valores do primeiro. Por quê? Para você treinar, certo? Para você treinar. Por isso. Ah, tenho preguiça. Não faz, certo? Mas tô falando para você fazer, porque eu acredito que seja importante. Vamos fazer esse aqui, ó. 4.2. Fazer o 4.2 e o 4.3. 4.2. Escreva um programa que preencha um array de números inteiros de 5 posições com valores fornecidos pelo usuário. Logo em seguida, o programa deve pedir o valor de um número inteiro. O programa deve multiplicar cada um dos valores do array inicial pelo valor fornecido e armazenar, em um segundo array, também de 5 posições, o valor da multiplicação de cada posição do array inicial pelo valor fornecido após a leitura do primeiro array. Por fim, o programa deve exibir os valores do array que contém a multiplicação de cada item. Então vamos lá, esse aqui é o exercício 4, 2, né? Como eu falei para vocês na aula anterior, que quando vai falar de for é o primeiro enrosco dos alunos, a array já é outro enrosco. Sempre tem muita confusão na hora de aprender, tá? Então por isso que é importante você treinar. Então vamos lá. Eu vou precisar de um array de 5 posições. Eu vou chamar ele de array mesmo. Vou chamar ele de A, tá certo? Só para eu dirimir uma outra questão aqui, ó. New int 5. Certo? Vamos fazer por partes, tá? Como que você. Então, agora os problemas, vocês já tiveram problemas um pouquinho mais complicados, mas vamos lá, vamos por parte. Vamos ver a primeira coisa. Ler um primeiro array. Então vamos lá, vamos ter o scanner, que a gente vai precisar da leitura, né? Lembrem que se o VS Code não colocar esse import, você tem que colocar para o scanner funcionar, para você poder usar essa classe, tá? Que é esse import aqui que eu acabei passou batido, né? Em Java, quando você quer usar classes que são do kit de desenvolvimento, que não estão no pacote padrão, que é o pacote java.lang, você tem que usar essa cláusula import para você falar, ó, eu quero usar aquela classe que está em determinado lugar. Tudo bem? Isso aqui é chamado de pacote, tá certo? É o pacote java.util e a classe scanner tá ali dentro. O que é classe ainda não importa, tá certo? Mas a classe, eu vou chamar, dá o um nome às coisas. A classe scanner está aqui dentro. As nossas classes que a gente está criando, nossas public class e o nome da classe, elas estão no pacote que a gente chama de pacote padrão. A gente não está definindo, a gente não está usando a instrução ali que chama package, tá certo? Por quê? Porque a gente está começando a aprender agora. Depois que a gente for começar a ter projetinhos um pouquinho mais sofisticados, que a gente vai usar o NetBeans ao invés do VS Code, aí vai vir a noção de pacote e eu vou explicando para vocês. Então, o import é para você importar, para você falar para o compilador, ó, vou usar uma classe de determinado lugar. Então, na hora que for executar, eu vou precisar daquilo lá. É basicamente isso, tá bom? Então tá. Vou close aqui no scanner. E vamos fazer a leitura. Olha como ele pede. For. Vocês devem ter percebido que eu gosto bastante de usar espaço para separar as coisas. Eu acho que fica mais legível, mas isso é questão de gosto, tá bom? Você poderia fazer assim, ó. Algo assim. Opa, sim, ó. Não tem problema, tá? Mas eu gosto de dar espaço. Eu acho que fica mais legível, tá bom? Muito bem.
Vou fazer a leitura. Olha como que ele pede. Array na posição 0, digito o valor da enter. Array na posição 1. Como que eu vou mostrar aquilo ali? Usando o printf, né? Array numa posição qualquer. 2 pontos. Qual posição? I. AI igual a integer. Cint. Scan. Next line. Certo? Vamos rodar? Array na posição 0. 5, 4, 6, 87 e 1. Olha lá. Porque lembra que eu falei, vou chamar de A mesmo por enquanto, só para não confundir, só para não falar para vocês que obrigatoriamente o nome da variável tem que ser isso aqui. Isso aqui é só o feedback para o usuário, o nome da variável pouco importa. Eu vou usar o array mesmo, tá? Aqui no VS Code, outra dica. Se você quiser trocar o nome de uma variável, o atalho padrão é o F2. Vocês estão vendo que na hora que eu estou aqui no A, fica os outros As, as outras ocorrências desse A ou da variável que você tiver no momento, ela fica destacada nessa extensão do Java. Como que você faz para renomear? Você aperta a tecla F2. Tá vendo F2? Apertei F2. F2 normalmente é atalho para renomear coisas, tá? No sistema operacional. Então F2. Vou trocar o nome para array e vou dar Enter. Ah lá, tá vendo que troca todo mundo? Tudo bem? Ctrl R funciona também, tá? Quer dizer, nos meus atalhos aqui, talvez Ctrl R não seja padrão, mas o padrão do VS Code tem 90% de certeza que é F2, tá certo? Olha lá, array. Tudo bem? Tá. Então, isso aqui eu estou pedindo os valores. Agora, nesse programa, você tem que pedir, olha lá, ó, logo em seguida o programa deve pedir um valor do número inteiro, que é esse multiplicar por aqui. Então, muito bem. Preciso mais uma variável. Vou chamar de multiplicar por mesmo. Não precisa inicializar ela, porque eu vou ter que inicializar ela obrigatoriamente aqui. Multiplicar por. E aí eu faço a leitura, né? Multiplicar por integer parseInt. Next line. Vamos testar de novo? Entra com os valores do array. Programar é assim, você programa e testa, programa e testa, programa e testa, programa e testa. Você não sai programando que nem um doido e só vai testar no final do dia, tá bom? Multiplicar por 10. Faz mais nada. Agora, o que é pedido no exercício? Para você pegar um outro array também de 5 posições e guardar nesse array, para cada posição desse cara aqui, multiplicar o valor por o valor que está nessa variável e guardar no segundo array. É o que está pedindo aqui. Array multi aqui. Vou chamar de array multi também. Igual. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer for 0 e menor que array.length mais array multi na posição i é igual a array na posição i vezes multiplicar por. Ou seja, tô percorrendo, eu sei que os dois têm o mesmo tamanho, 5 e 5, não é isso? Vou percorrer os dois. Vou percorrer usando o tamanho de um só. E aí na posição 0 do array multi, eu pego o valor da posição 0 do array, multiplica pelo valor multiplicar por, pelo valor da variável multiplicar por. Faço isso em todos. E aí, para terminar, mostra o array. Por que eu não vou usar um for melhorado aqui? Porque eu estou querendo mostrar qual que é a posição, estão vendo? Ó, então, como eu vou ter precisar dessa variável i, eu faço dessa forma aqui mesmo. É um printf, né? Está usando um sinal de igual, %d, pulo uma linha. Aqui é array multi.length. Às vezes vocês vão ver que eu erro, tá? Sou humano, a gente erra mesmo, tá bom? Aqui é o i para jogar aqui e o valor tá no array multi na posição i. Então vamos ver? Testar? Vamos pôr valores simples aqui, ó. 5, 2, 3, 1 e 7. Vou multiplicar por 5. O que vai ter que aparecer?
Array multi na posição 0, 25. Na posição 1, 10. Na posição 2, 15. Na posição 3, 5. Na posição 4, 35. Né? Porque é 5 vezes 5, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 1, 5 vezes 7. Olha lá. 25, 10, 15, 5, 35. Tudo bem? Então, esse é o primeiro exercício que a gente está resolvendo, né? Fechou? É basicamente isso. Vão ter exercícios um pouco mais desafiadores, que seria a manipulação dos elementos do array. Jogar os elementos para um lado, jogar os elementos para o outro e assim por diante, tá? Então, exercício 4.3, fazer somatório e produtório dos valores que estão no array. Buscar por um valor que está no array, então percorrendo e falando se achou esse valor que estava sendo buscado ou não. Aqui contar a quantidade de ocorrências. Buscar por 5, quantas ocorrências? Uma vez. Buscar por 7, nesse aqui tem 3 ocorrências e assim por diante. Cuidado com plural, com essas coisas, se você estiver corrigindo para o judge, ó, ocorrência, ocorrências, tá certo? 4.5, dizer onde encontrou, em quais posições encontrou, aí você tem que parar e pensar. Outra coisa, se você já sabe um pouquinho de Java, não é para usar nada que você já ainda não tenha visto no curso. Tá? Aqui você vai ter que bater um pouquinho a cabeça para resolver como que você guardaria essas posições, todas as posições que você buscou e encontrou. Tá bom? Soma de dois arrays. Não pode pegar o primeiro array mais o segundo array. Você tem que somar posição por posição para guardar no terceiro. Lembra que eu falei? Isso aqui não é soma de vetores. São dois arrays que não tem operação soma implementada. Tá bom? Falar quais são os pares, quais são os ímpares. Inverter o array. Copiar valores maior que alguma coisa. Fazer deslocamento. Está descrevendo aqui. Se você é alfabetizado e sabe interpretação de texto, você consegue entender o que está aqui e o que está no texto. Se você não conseguir, eu estou deixando de desafio mesmo, tá certo? Você não consegue interpretar o que está aqui lendo o exemplo e lendo o texto, você tem que voltar lá atrás e aprender a interpretação de texto, tá bom? Ah, mas você, como você é mal educado, como você é grosso, infelizmente, você só vai acordar se você ter esse choque de realidade. Você não está entendendo o que está pedindo aqui? O problema é com você, porque não tem nada do outro mundo aqui, tudo bem? Então, vai atrás ou bate a cabeça aqui até entender. Então, não vou ficar explicando muito, não. Certo? Tá explicado aqui. Próximo. Excluir um elemento do array. Na verdade, você não está excluindo, você só está movimentando os valores do array para aquela posição, para ela, entre aspas, excluir. Aqui é para remover a posição 0, ou seja, você vai jogar o 5 para a posição 0, 7 para a posição 10. Isso aqui é só troca de valores dentro do array, outra técnica importante. Tá bom? E exercícios que brincam com isso, tá? Tudo bem? Exercícios criativos. Aplicação de array usando agora a parte de desenho que vocês já viram, tá bom? Olha lá, ó. Notas, mostrar a menor, mostrar a maior e mostrar a média, guardando no array. Preencher um array e mostrar a representação dele quando você buscar por alguma coisa. Olha lá, preencheu, buscar por 7, você vai mostrar as posições pintadas aqui da cor que você quiser, onde você encontrou o 7. Desafios. Preencha um array de números inteiros, 10 posições, blá blá blá. O programa deve exibir os pares esse array em ordem crescente, depois os ímpares em ordem decrescente. Para você poder fazer isso, você vai ter que ordenar os arrays. E a gente vai ver o algoritmo de ordenação na próxima aula. Tudo bem? Na próxima aula eu vou discutir os algoritmos de ordenação elementares. Vocês lembram que a gente fez exercício lá em estrutura condicional que tinha que pôr coisa em ordem? 2 números em ordem, 3 números em ordem crescente, 3 números em ordem decrescente. Aí teve aquela discussão, se fosse 4 números, se fosse 5 números, formas. Bem, aqui a gente vai discutir os algoritmos de ordenação elementares. Na próxima aula, na verdade, eu vou mostrar para vocês. Mas, se você quiser, antes da gente ver aquilo lá, você parar para pensar como resolver isso aqui, tá aqui o exercício para você fazer. Tudo bem? E agora vem os exercícios de mais de uma dimensão, onde basicamente você vai ter a mesma... Aqui eu acho que eu nem vou fazer exercício, tá? Vai preencher um array de 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas. Preenche o array e depois mostra ele na saída. Você já sabe formatar número inteiro dessa forma. Porcento, zero, a quantidade de casas D. Aqui são 3. Porcento, 0, 3, D
e aí você usa o valor. Vejam, linha, 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 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1. Olha lá. Linha 0, linha 1, linha 2. E mostrar aqui, tá bom? Depois, preencher dois arrays e calcular a soma deles. Dois arrays de duas dimensões e calcular a soma. Mostrando desse jeito aqui bonitinho, ó. Ah, como que faz? Não consigo. Consegue. Com tudo que você aprendeu até agora, se você estiver treinando, você consegue fazer isso aqui. Para e pensa um pouco. Não recorra ao ChatGPT. Tudo bem? Tente, pelo menos. De novo, aqui calcular determinante, cálculo que você está acostumado aí que você aprendeu no ensino médio, né? Determinante de matriz 2 por 2, determinante de matriz 3 por 3. Veja, eu estou usando o array de duas dimensões para representar, para armazenar os dados de uma matriz ou 2 por 2 ou 2 por 3. O array não é uma matriz, o array é um array, tá certo? O array não é um vetor. Aqui é transposta, calcular a matriz transposta. Preencha um array de duas dimensões com dados de uma matriz e calcula a matriz transposta guardando num outro array. Então, se uma matriz tem duas linhas por três colunas, a transposta vai ter três linhas por duas colunas, certo? Aqui, multiplicação de matrizes. Guarda os dados das matrizes em dois arrays e multiplica. Não precisa verificar se elas são compatíveis, né? Ou seja, se a quantidade de linhas e colunas é igual à quantidade de colunas e linhas na outra. Aqui você tem a continha já para fazer. Quem você tem que multiplicar por quem. Tá bom? Aí, dois exercícios aqui agora que são desafios, tá? Para você mostrar, por exemplo, ó, entre com o número de 1 a 100. Se você forneceu 10, você tem que mostrar esse padrão aqui na tela. Ó. 1 por fora, 2 por dentro, 3, 4, 5. Se for ímpar, você vai ter um miolinho. Se, por exemplo, se fosse 11 aqui, você ia ter um miolinho ali onde você ia ter só um 6. Certo? Aqui um outro desafio parecido. Identifica o padrão aqui. Ó. O padrão está na diagonal. Ó. 1, 2, 3. Tá? Ah, esse é um exercício que eu tirei do Bcrowd, certo? Tem uma referência aqui para o exercício, se vocês quiserem ver. Bcrowd é uma plataforma de desafio de programação, tá? E aqui os exercícios criativos. Olha lá. Tenta implementar um jogo da velha. Esse jogo da velha, toda vez que ele rodar, você vai ter que perguntar para o usuário qual linha e qual... Então, ele vai perguntar qual linha e qual coluna que você quer. Ah, eu quero linha 3, linha 2. Linha 2, coluna 1. Sei lá, algo assim. E é a vez do X ou a vez do O. Tem que implementar isso, tá bom? Vai dar um pouquinho de trabalho para você pensar, mas tenta, não é obrigatório. Jogo de dama, mais complicado ainda, tá bom? E depois um outro desafio para você tentar. Aqui são mais difíceis, tá? Eu confesso que são difíceis isso aqui. Tentar extrapolar a ideia de calcular determinante e multiplicação de matrizes de dimensões arbitrárias aqui. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa aula de explicação de exercício eu vou tentar ser mais breve, tá? Porque eu quero que você realmente bata a cabeça para aprender. Tá? Os desafios são totalmente opcionais. Os exercícios criativos aqui tem essas duas propostas de jogos, né? O jogo da velha e o jogo de dama, que são bem complicados. Se você não quiser fazer, não são bem complicados, mas são um pouco mais complicados, né? Se você não quiser fazer, não tem problema, mas eu recomendo que você tente fazer. Fazer a interação via teclado, do jeito que a gente aprendeu até o momento, vai ser um pouco complicado, vai ser meio chato de usar, mas logo nas próximas aulas eu vou explicar outras formas da gente interagir com a engine de jogos, aí vocês podem voltar aqui e tentar fazer isso de novo. Tudo bem? Bem, eu acho que é isso então. Na próxima aula a gente vai falar sobre os algoritmos de ordenação. Espero que vocês estejam gostando do curso, que esteja sendo útil para vocês, tá? O material e tudo mais. Qualquer dúvida, manda aí no comentário que eu tento ajudar vocês. Dá o like também, né? Para ajudar o canal, como o pessoal costuma dizer, né? Favorita, põe um comentário, você ajuda bastante a divulgação do canal. Eu não ganho dinheiro com isso aqui, meu objetivo não é ganhar dinheiro com o meu canal, tá certo? Meu objetivo é realmente eu ter material online que eu julgo ser de qualidade, tanto para os meus alunos
presenciais usarem, quanto pessoas quaisquer que estejam aí na internet, que estejam dispostas a aprender. Que eu acho que o conhecimento a gente tem que sempre que tentar compartilhar o máximo que a gente pode, porque ensinar é aprender duas vezes, né? Não gosto muito de jargão, mas esse jargão realmente vale, ele é muito verdadeiro. Tudo bem? Falou, valeu e até mais.